Alegria enorme estar com vocês, apresentando uma edição extraordinária do Jornal de Bagé. Hoje temos aqui no estúdio da TV Liberdade o vereador, presidente da Câmara de Vereadores de Aceguá, Edmundo Pichler, que estará daqui um pouquinho conversando com vocês. Um grande abraço para o pessoal da Colônia Nova, pessoal de Aceguá, para todo o mundo lá do município de Aceguá, que vai estar antenado aqui conosco, nos dando a devida audiência. Muito obrigado a todos vocês. Por falar em Aceguá, um grande abraço para o Edinho Couto, para o Rovaldo Rodrigues, lá do Aceguá, e também para a Griciele Saraiva, colega e amiga e funcionária da Câmara de Vereadores de Aceguá. Aqui para Bagé, um abraço para o Antenor Teixeira, para a vereadora Beatriz Souza e para o vereador Chico, que essa semana estivemos tendo com eles um longo e agradável papo ali na Câmara de Vereadores de Bagé. Muito obrigado pela fidelidade e pela audiência. Como sempre, meu caro diretor Eberson Feijó, meus cumprimentos e muito obrigado pelo carinho e pela atenção. Deixo na abertura desta programação uma mensagem que trata sobre a fé. Uma lenda nos conta que vários judeus piedosos oravam numa sinagoga. Quando, durante a oração, começaram a escutar a voz de um menino, uma criança, dizendo A, B, C, D, E. Tentaram se concentrar nos versos sagrados, mas a voz repetia A, B, C, D. Aos poucos foram parando de orar. Quando olharam para trás e viram um menino que continuava dizendo A, B, C, D. O rabino aproximou-se do garoto e perguntou: por que você está fazendo isto? E o menino respondeu: porque não sei os versos sagrados, respondeu o menino. Então, continuou dizendo o menino, tenho a esperança que, recitando o alfabeto, Deus pegue essas letras e forme as palavras corretas. Diz o rabino: muito obrigado, garoto, muito obrigado por essa lição. Obrigado por me lembrar que Deus escuta o que vem do nosso coração e não as palavras que saem da nossa boca. Deus abençoe cada um de vocês que está aqui nos acompanhando na TV Liberdade com o Jornal de Bagé. Como eu disse, nós estamos nos estúdios, que nos orgulha a presença do vereador Edmundo Pichler, vereador já no 5º mandato, que estará conversando conosco sobre a sua atividade como parlamentar, sobre as questões políticas e sobre Aceguá. Afinal de contas, ele acompanha a vida, o cotidiano de Aceguá, desde então distrito de Aceguá. Vereador Edmundo, quando instalou-se o município em janeiro de 2001, foi um dos vereadores eleitos e já pela segunda vez ele preside a Câmara de Vereadores. Vereador Edmundo, é um prazer tê-lo aqui nos estúdios da TV Liberdade Bagé. Prazer é meu, Oscarino. Um abraço a todos aqueles que estão hoje olhando a TV Liberdade Bagé. Muito obrigado também pela oportunidade de aqui estar. Realmente, Oscarino, quando em 94 começou-se a caminhada para a emancipação de Aceguá, eu era o mais jovem representante da comissão de emancipação. Se passou bastante tempo, né, Oscarino? Esses dias na Câmara, eu perguntei ao funcionário por que uma comissão, ano passado foi isso, por que a comissão não estaria funcionando? E ela me disse, não, nós estamos esperando o vereador mais velho provocar a primeira reunião para que possa ser instalado a comissão. E eu digo, quem é o vereador mais velho? Diz, é o senhor. Então, a gente passa essas fases, Oscarino, dentro da vida pública também. Eu não esperava
estar na vida pública, né? Tudo começou, como eu digo, em 94, com toda a caminhada da Comissão de Emancipação, né? E então eu não iria concorrer. Na época eu era funcionário da Camal, né? Onde eu pude trabalhar por 20 anos na Camal, né? E não iria concorrer. E aí uma pessoa me disse assim: olha, eu acho que você tem que concorrer. Eu digo: não, mas eu não levo jeito para política. E dizia ela assim: olha, quando vocês criaram a criança, os de bem devem embalar a criança, porque os outros, muitas vezes, que não têm o mesmo sentimento pelo município, com certeza se colocarão à disposição para poder preencher uma vaga no Legislativo. Então, Oscarino, isso me incentivou, e de lá para cá, pela bondade do povo de Aceguá, a gente está dentro da Câmara de Vereadores de Aceguá aí, tentando fazer o melhor. Edmundo, nós temos uma vivência em Aceguá que remonta bem antes, inclusive, da instalação da emancipação de Aceguá. Tivemos oportunidade, então, quando eu era vereador aqui em Bagé, de acompanhar algum trabalho feito aqui na Câmara de Bagé, contrário, inclusive, à questão da emancipação, não, mas exatamente com relação à questão da divisão. Eu fiz parte disso e eu lembro que os vereadores levaram até o prefeito Luiz Calil, da época, uma pressão para que não deixasse Ulha e Aceguá e Candiota se emancipar, porque Bagé perderia muito. E eu lembro bem que o doutor Luiz Calil, numa mesa redonda com 9 ou 10 vereadores, disse o seguinte: olha, Oscarino, meus guris, ele não chamava os vereadores de guris, eu vou dizer uma coisa para vocês. O pai e a mãe criam os filhos começam a crescer e começam a querer ter algo na vida, quer uma calça melhor, quer um sapato melhor, quer uma camisa melhor, e o pai não pode dar. E o filho resolve então trabalhar fora, fazer a sua vida, porque é dessa forma que ele vai adquirir e melhorar a sua vida. Então, se o pai, e ele dizia assim, o Bagé é a mãe desses municípios, município mãe, não consegue alcançar para esses distritos aquilo que eles necessitam e precisam, eu não posso ir contra. Eu achei muito inteligente essa colocação, e ele apagou um pouco os ânimos de quem não queria. E eu lembro que emancipou-se, houve uma questão judicial e que atrasou 4 anos, vereador Edmundo. Exatamente. Oscarino, eu creio que essa tua colocação do Luiz Calil leva exatamente a nós lembrarmos um pouco, e ontem eu falava com o vereador Marcos Petit, do pai dele, quando eu ainda gerente do mercado da Camal, surgiu lá então algumas pessoas falando em emancipação. E eu aqui quero, com todo respeito, passar palavras do seu Jacob Peters, que era um dos líderes da Colônia Nova na época, e ele fez exatamente, olha, ele devia estar em sintonia com o seu Luiz Calil. Ele disse assim: olha, há uns tempos atrás alguém veio aqui nos convidar para nos emancipar, mas nós não achamos que era a hora. Mas hoje, aquele rapaz que nasceu já está de bigode e precisa, com certeza, oferecer algo melhor para a sua família. Então vejam que, sem querer, essas palavras do seu Jacob Peters refletem mais ou menos o que o Luiz Calil falou e refletiam a vontade daquele povo que lá residia. Posso falar por Aceguá, por Colônia Nova, no sentido, Oscarino, como tu disse, com certeza, Bagé hoje ainda é um dos municípios, um dos maiores municípios do estado, né? Imagina com o território de Candiota, Ulha Negra e Aceguá. Imaginem o tamanho que era isso para uma prefeitura cuidar, né, de todo esse território. Então, com certeza, Oscarino, nasceu daí também a vontade daquele povo de dirigir os seus próprios passos. E várias reuniões foram feitas, né? Como eu digo, culminou lá em 94 com a formação da comissão, mas muitas reuniões anteriores aconteceram. Vocês conhecem bem e sabem as diferenças que existem étnicas e culturais
entre Colônia Nova e adjacências e a Ceguá sede, isso sempre tinha... E eu acredito que hoje, ao longo dos anos, se aplainou totalmente, mas culturalmente ainda existem essas diferenças, né? Porque ninguém deixa a sua cultura, apenas a gente convive, né, com todas as questões. Então foi muito legal, começou-se a caminhada, Oscarino, e passamos por muitas dificuldades. Eu me lembro numa noite aqui na Câmara de Bagé, onde fomos chamados por então presidente, estava lá também prefeito, acho que era o Luiz Alberto Vargas na época, se não me engano, né? E onde o nosso sempre prefeito Júlio, que era o secretário da comissão, né? O Ricardo Tadeu era o presidente, tantos outros que formavam ali. Então foi colocado as ideias, né, de que por que se emancipar e por que não se emancipar. E é lógico que tudo que é novo, ele causa celeumas. Então também no pessoal aqui de Bagé, com certeza, né? A Colônia Nova sempre foi o nosso distrito, a Ceguá, quer dizer, dava essa... Mas eu acredito que Bagé só se fortaleceu com isso, porque pôde desempenhar um trabalho melhor para os seus munícipes, né? E em contrapartida, esses novos municípios que surgiram através da formação de equipes de trabalho também puderam oferecer à sua população um serviço de muita melhoria. Oscarinho, nós podemos discorrer aí, conforme tu quiser, sobre essas melhorias. Você está dizendo então que a emancipação, não só de Aceguá, como Ulha, Candiota, mas vamos ficar só em Aceguá, que a emancipação resultou em algo totalmente positivo. Oscarino, Dá para fazer hoje um breve paralelo entre o que era o distrito de Aceguá e o que é o município hoje, sem entrar em muitas minúcias, mas a diferença hoje é vista a olhos nus? Oscarino, eu tenho um grande amigo meu que me diz toda vez que eu encontro com ele, Aceguá não podia ter se emancipado. E aí eu começo a discorrer para ele exatamente as questões que mudaram no nosso Aceguá. Gente, se nós formos pensar, né, vamos pensar em educação, primeiramente educação. Nós tínhamos pequenas escolas, tirando o Menocimos, que era uma escola particular. 9 escolas. Exatamente, escolinhas, brisoletas, algumas brisoletas ainda. As escolas de madeira. Exatamente, né, com abnegados professores que eu conheci, assim, pessoas que levavam muito a sério a arte de educar, mas com toda uma dificuldade, certo? Nós tínhamos o Menocimos ali na Colônia Nova, que era uma escola particular, de qualidade, mas também era paga, e não era o filho de todo mundo que tinha dinheiro, embora existissem todas algumas tentativas de facilitar, com bolsa de estudo e outras questões, mas sempre era uma dificuldade. Com o surgimento do município, né, surge o quê? Né, se pensa em quê? E a proposta foi o quê? 3 escolas polos, né? E ressurge a escola Júlio de Mello, né, onde o primeiro prefeito estudou, onde a primeira secretária de educação, Dona Núbia, foi professora. Quer dizer, surge então uma escola remodelada e hoje cada vez mais pujante. Surge também a escola da Pioneira, né, da Pioneira a princípio, e no início nós usamos o São Timóteo, Dom Timóteo, lá no Rincão dos Cravos, tá? E nisso foi se trabalhando, estava se trabalhando aquela construção da Pioneira, né? Que a Pioneira também era uma colônia que estava surgindo, né? Tudo era novo naquela região. Eu me lembro de atoleiros homéricos que o nosso prefeito teve que sanar para chegarmos no local da escola Pioneira e ali construir a escola. E depois, Oscarino, foi surgindo a escola na sede, Nossa Senhora das Graças. E a educação hoje, e eu desafio, me orgulho muito de fazer parte, Oscarino, porque tu sabe que eu sou um vereador que sempre estamos buscando recursos, seja no ministério, seja com deputados, caminho da escola, né? Hoje a Ceguá, eu me atrevo a dizer que é a frota mais jovem, mais nova de ônibus de transporte escolar, né? Sem sombra de dúvida eu me animo
a dizer. Temos lá um abnegado funcionário, o seu Renato, né, na manutenção, também alguma coisa é feita fora de Aceguá, mas basicamente aquelas coisas corriqueiras são lá. Então, educação, hoje, né, não existe aluno que não tenha condições de ir à escola. Né? Vereador Edmundo, vou lhe interromper, mas só para situar quem não é de Aceguá. Sim. Quem é de Bagé, e muitos vão estar acompanhando esta entrevista. Isso foi feito um levantamento e o senhor levou a Brasília há pouco tempo atrás, antes da pandemia, quando houve aquela tentativa de haver extinção de municípios. Nós produzimos um levantamento e por isso eu queria a sua confirmação. Havia até então, até 2000, até dezembro de 2000, 9 escolas de madeira, como você referiu, e 168 alunos matriculados. Na rede. Hoje, são 3 escolas polos com transporte escolar e são em torno de 800 alunos. E a população me parece que é mais ou menos a mesma, não é? Ela cresceu um pouco a população, mas não na mesma proporção que cresceu o número de alunos. E esses alunos aí, essa diferença, estavam aonde? Olha, eu acredito assim, Oscarino, muitos, claro, nós tivemos o advento também de novas colônias dentro do nosso município e de novos assentamentos. Né? Nós tivemos o advento, claro, o assentamento de Jaguarão foi de 99, 98, e a colônia pioneira, se não me engano, 99 também, 98, 99 também a colônia pioneira, onde foram 80 famílias, né? Então o incremento, e muitos também, Oscarino, eram alunos brasileiros que eram obrigados a estudar no Uruguai, porque não existia uma escola. Ou em Bagé. Exatamente, mas muitos no Uruguai. Então houve um retorno muito grande de alunos, de brasileirinhos, né, que estudavam no Uruguai e voltaram a estudar no município mãe, por isso esse aumento fantástico, né, de alunos, que precisamos aumentar mais, Oscarino, porque ainda temos um Fundeb negativo. Pois é, essa questão da educação é uma coisa que me chama a atenção, vereador Edmundo. E eu, toda vez que eu tenho oportunidade, não é de agora, algumas pessoas dizem assim, pô, mas emancipou-se esses municípios para dar emprego, para pagar prefeito, vereadores, secretários. E o que resultado deu? Como eu acompanhei de uma certa forma isso, eu fiz o seguinte observação para eles. E eu trouxe esse dado da educação, como eu trouxe outros dados. Mas uma coisa que chamava atenção, e eu acompanhava isso lá no começo, quando você fez o levantamento do que produzia em termos de retorno direto e indireto de impostos para Bagé, né, de tudo quanto era produzido, seja direto ou indireto, apenas, esse era um cálculo matemático, apenas pouco mais de 24% retornava em serviço para Aceguá. Ou seja, o restante ficava para o município mãe. E hoje não. O município, quando se emancipou, o senhor pode me ajudar. O orçamento para o primeiro ano era 3 milhões. 3 milhões, foi realizado 3.600, se não me engano. E orçado hoje, 3 milhões. E hoje? No ano passado, o realizado foi em torno de 34 milhões. Acho que o orçado foi em torno de 29.500, coisa assim. Está nessa base agora também, bastante conservador. O nosso secretário da Fazenda, ele é bastante conservador, porque eu acho que também nós temos que cuidar para não sermos muito eufóricos e depois sermos surpreendidos. Então, a Aceguá hoje faz um trabalho muito bom, a Secretaria da Fazenda faz um trabalho exemplar em Aceguá, na questão de buscar contribuição. Hoje um trabalho, ontem inclusive teve na Câmara, anteontem, teve o secretário falando sobre ITR, né, o retorno de ITR, que agora pode ficar no município. Aceguá é um dos municípios pioneiros nisso aí. Então, o dever de casa de Aceguá está sendo feito. Oscarino, então compensou. Exatamente. Quanto à questão de dizer, Oscarino, tem que pagar prefeito, tem que pagar vice-prefeito, tem que pagar secretários, tem que pagar vereadores, com certeza são estruturas que foram criadas e que precisam ser sustentadas. Mas também, por outro lado, Oscarino, se nós não formos simplistas, nós vamos pensar assim,
Quantas emendas, transferências voluntárias hoje, emendas de deputados, vêm para a Ceguá? Quantos valores vêm para a Ceguá? E ela não vem para a Ceguá porque a Ceguá é a rainha princesa da fronteira, ou porque tem divisa com o Uruguai. Não, ela vem por uma ação política de vereadores, de secretários, de prefeito. Né? E ela, então, é um valor bastante considerável, não contando o seguinte, que se tu não tem um poder constituído, vai continuar recebendo 24% de serviço do município mãe. Vai só carrinho de mão. Exatamente, não é essa a ideia. A ideia é a seguinte, existe um custo de estruturação? Claro que existe. Mas eu creio assim, ó, falamos em educação, se formos falar em saúde... Pois né? Essa é uma área interessante. Se formos falar em saúde... Eu lembro, vereador, eu lembro quando ainda eu trabalhava no Sindicato dos Trabalhadores Rurais, e a gente frequentava aquele interior todo, e a sede também, tinha um postinho de saúde. Hoje e o médico ia uma vez a cada 10 dias, o dentista também hoje, mas me parece que hoje o serviço nessa área é muito, muito, muito mais significativo. Ou não? Oscarino, nós particularmente temos um orgulho, né, de termos o Hospital da Colônia Nova na área do município de Aceguá. Né, o hospital esse que é referência na região para alguns tipos de tratamentos. Né, nós temos ali médicos comunitários, um pouco diferente do que acontece em outras cidades. Os nossos médicos residem e casualmente quase todos à volta do hospital. Eles estão, quando estão à disposição 24 horas. Hoje está lá o doutor Geraldo, que hoje é o prefeito, né, mas ele foi médico lá. Doutor Jacó está lá hoje e o doutor Felipe Nogueira está lá. Né? Então, assim, são médicos que quando tu precisa deles fora do horário, eles estão lá. Né? O município se serviu do Hospital da Colônia Nova através de convênios, mas o serviço que é prestado, com certeza, é um serviço maravilhoso. Né? E depois veio o advento da SAMU também, que veio preencher outro flanco dentro da saúde do município de Aceguá. Né? E uma coisa assim, Oscarino, eu sou um diabético, eu todo mês recebo o meu remédio para diabetes, para tratamento da diabetes. Né? As pessoas recebem, tem a sua reunião dos hipertensos, tem grupos de apoio, tem o pessoal que visita de casa em casa, agentes comunitários de saúde, trabalho maravilhoso. Né? Então, assim, ó, só aquele que é cético e que não quer ver, não vê os avanços que houveram. Falei 2 áreas até agora, mas tenho também estradas. A questão da saúde ali na sede do município, também houve uma evolução especificamente na sede do município? Houve. Nós, no início, a dificuldade sempre do povo de Aceguá, e ainda ela em partes ela subsiste, mas já está bem mais sanada do que estava, porque é a questão de médico 24 horas, Oscarito. Tá? Hoje nós tem o doutor Milton, que é um doutor uruguaio contratado, né, que atende à noite. Nós temos médicos do PSF, né, que atendem ali. Nós temos o doutor Jacó, da Colônia Nova, que vai uma vez por semana fazer atendimento na Aceguá. E temos boas notícias chegando, Oscarino. Nós temos também hoje, não estou autorizado aqui a falar, mas a filha do doutor Jacó, que é uma pediatra, está formada e deve vir para o atendimento na Colônia Nova, e com certeza teremos a inserção dela também na questão do município. Pediatria é uma área muito nevrálgica no nosso município e a gente vai ter esses avanços também. Então, com certeza hoje, com o Dr. Milton, com mais médicos lá em Aceguá e com o SAMU, né, já se preencheu uma lacuna bastante importante. Ainda não está como na Colônia Nova, que a qualquer momento chega no hospital, você tem um médico ali para te atender. Mas já se avançou e avançou-se muito nessa área. Vereador Edmundo, até alguém pode ficar pensando, ele está falando mais como prefeito executivo que legislativo. Ele está discorrendo sobre as ações e realizações do executivo. E eu provoquei isso, porque afinal de contas ele é um vereador desde 2001,
já foi secretário de governo, hoje ele continuando sendo vereador, é presidente da casa. E aí eu vou encaixar a seguinte pergunta. E o senhor já acabou de afirmar que foi altamente positivo e que é, digamos assim, lucrativo a Ceguá existir como município, apesar da estrutura que tem que ser mantida. E qual é a participação do legislativo nisso tudo? Oscarino, tu sabe que o legislativo é extremamente cobrado, e lá principalmente a voz corrente é que os vereadores não fazem nada. Não sei se aqui é diferente, mas lá é muito disso. Porque na realidade, Oscarino, eu acredito que não se tem a real compreensão do que o legislativo precisa fazer. Todas as leis que o executivo cria, elas vão para o legislativo para serem analisadas, emendadas ou não e aprovadas ou não. Então qualquer abertura de crédito para fazer a pracinha lá, tem o dedo do vereador, né? Se não financeiramente, mas com certeza legalmente, porque o prefeito não pode. Uma diferença que eu sempre digo assim, muito grande, que existe, e isso é difícil a compreensão, Oscarino, setor privado e setor público. O setor público, tu só faz aquilo que existe lei para te fazer. O setor privado, tudo que a lei não te proíbe, tu pode fazer, né? Então é uma diferença brutal. Uma diferença brutal. Outra coisa que é a diferença brutal, né? No setor privado. Né? No setor privado, tu faz a operação e lança, né? O setor público, primeiro tu lança, depois tu faz. Então, para o povo entender essas questões, muitas vezes, né, é complicado. Então, a ideia que se vem é que se não faz nada, que se faz pouca coisa. Mas como eu te falei, te falo na aprovação das leis, te falo em pedidos de informações que os vereadores fazem. Tem uma coisa, o munícipe lá se queixa de tal coisa, o vereador tem essa prerrogativa de fazer ao executivo pedido de informações. Se o executivo não responder em 30 dias, é passivo de cassação do prefeito. As pessoas não sabem isso. Esta é uma das formas do vereador fiscalizar o executivo. Fiscalizar. Então, na realidade, muitas vezes, o pessoal não se dá conta de tudo isso que está acontecendo nas entrelinhas, ou dentro do Poder Legislativo. Talvez, Oscarino, nós falhamos na nossa comunicação interna, né? A Câmara tem anais, nós já tentamos também. A Anais é um jornalzinho que é editado com o que aconteceu na sessão, ipsis litero o que aconteceu, se o vereador, o que ele disse está ali, né? E isso se distribuía à população, mas depois, por uma certa demora que acontece, o que acontece essa semana vai só daqui a uma outra semana, se deixou de distribuir. Talvez seja um erro, talvez a gente possa corrigir isso. Mas nós estamos tentando, e a Ceguá hoje não tem ainda uma condição de nós termos a transmissão ao vivo da sessão. Outra coisa importante, muitas vezes até para separar o joio do trigo. Porque quando se fala vereador, se fala vereador. Eu tenho muito orgulho da Câmara de Vereadores de Aceguá, que cada vereador, alguns se sobrepõem, mas geralmente um vereador tem um nicho, uma atuação forte nisso, outra atuação forte naquele outro, e isso se completa dentro da Câmara, né? Mas seria bom essa transmissão ao vivo para quê? Para que o povo também pudesse acompanhar melhor essas ações. Então, tu dizer, né, e a gente ouve muito dizer que não há um trabalho efetivo, é uma injustiça. Porque se você vai no fim do ano e olha quantas leis e projetos foram aprovados, nunca baixa de 100 projetos por ano, né? E claro, não são leis, são projetos de abertura de decreto e outras questões. Mas a Ceguá tem uma Câmara atuante, né? Falasses na questão de crédito, mas para o pessoal lá do nosso interior, sem querer ensiná-los, apenas ilustrando o conhecimento deles, tá? Tudo que vai ser realizado naqueles 4 anos pelo PPA tem que passar pela Câmara de Plano Plurianual, né? Uhum. A lei de metas, a lei orçamentária são leis anual, fundamentais para o funcionamento da máquina administrativa. São leis importantes e que elas têm que passarem por um crivo rigoroso dos vereadores. Com certeza, Oscarino. Então, isso é muito importante as pessoas saberem.
né? E a gente busca essa informação, mas sabemos assim, Oscarino, que infelizmente, né, nós vivemos numa época onde na realidade a desconstituir a pessoa é muito mais importante de construir uma sociedade melhor, né? E isso a gente também no dia a dia, e por estar hoje numa situação de vereador, a gente é atingido. Mas não é verdade, né, que os vereadores não trabalham. É aquilo que eu te falei antes também, a busca de recursos através dos seus deputados, né, trabalhos que são feitos, né, a nível de, como agora mesmo, nessa pandemia, nessa dificuldade de seca que nós tivemos no município, a Câmara também foi solidária ao Poder Executivo, abriu mão de certos recursos para que o Poder Executivo, e isso é importante, porque lá na ponta, lá no produtor, chega a máquina da prefeitura fazendo a limpeza de açude, né? Mas a verba que está por trás, né, também tem mão do Legislativo. A Câmara, então, está abrindo mão de determinado recurso dela, Câmara, para o Executivo executar algumas obras, alguns serviços, é isso? Exatamente, Oscarino. Até assim, para ser bem justo, na realidade a Câmara, nós estávamos em maio, quando veio alguns vereadores, conversaram comigo nesse sentido, de a gente poder apostar alguma coisa ao Executivo para que a gente pudesse resolver o problema da seca e o problema do comércio, pequeno comerciante de Aceguá, tá? Então a gente tirou do nosso orçamento 30 mil naquela oportunidade. Pode dizer assim, poxa, mas 30 mil, mas para uma realização em maio, que é o 5º mês do ano, né, uma arrecadação, né, foi um esforço bem grande. O que aconteceu? Na realidade era para 15 mil para a limpeza de açude e 15 mil para o Fundo Comercial, Fundo do Comércio de Aceguá. O prefeito, porque utilizou verbas próprias para a limpeza dos açudes, então destinou 20 mil para o Fundo do Comércio e mais 10 mil em algum programa que ele irá alcançar ao comércio de Aceguá. Então, a intenção dos vereadores foi exatamente limpeza de açudes e comércio de Aceguá, e o prefeito simplesmente, claro, ele remanejou, mas está dentro dessas dois ícones aí, ajuda que também a Câmara de Aceguá, através dos seus vereadores, né, vão alcançar a população este ano. Presidente, tem duas, digamos assim, funções básicas do Poder Legislativo, que é legislar e fiscalizar. E a gente ouve no dia a dia, muitas vezes, as pessoas por não conhecerem, e não é culpa deles, por que o vereador não faz mais leis? Dá para o senhor explicar por que o vereador não faz? Porque o senhor estava mencionando aí que aprova leis e a maioria vem do Executivo. Por que a Câmara não produz mais leis, conforme diz a pessoa lá no interior, para nos beneficiar? Oscarino, exatamente, o desconhecimento leva a isso. Na realidade, a iniciativa privativa de leis, salvo algumas, são do Executivo. Não vem, o Legislativo não tem esta prerrogativa de propor determinadas leis. Podemos, através de anteprojeto, com certeza, mas os projetos de lei, geralmente, eles vêm do Executivo para o Legislativo, né? E eu acho assim, Oscarino, a produção de leis, né, ela é uma questão relativa. Por quê? Porque na realidade assim, nós temos bastante leis, inclusive temos que reformar algumas que estão dentro da casa, tu bem o sabes, né? Então acho que assim, a pluralidade de leis, ela não quer dizer que vai avançar no serviço à população. Eu acredito que é de iniciativa do Executivo, porque é o executor, como tu disse bem, vereador, fiscaliza e legisla. Então chegou, analisou, olhou a luz da lei, né, como é que está, vai emendar, não dá para aprovar assim, vamos rejeitar. Quer dizer, o vereador tem todas essas nuances dentro da casa, né? E a fiscalização, muitas vezes também, Oscarino, nós é cobrado assim, mas estão fazendo uma ponte e tu tem que ir lá ver o ferro, ver o tipo de coisa que está sendo usado. Tudo bem, o vereador pode até ir, mas nenhum vereador, assim, salvo, nós temos advogados dentro da Câmara, nós temos professores, né, mas nenhum são engenheiros, né? Nós teríamos que nos assessorar
para podermos fazer. O que temos feito através de CPIs que foram abertas na Casa Legislativa, onde nos assessoramos de pessoas técnicas para que possam nos embasar também nessas decisões. Então, Oscarino, é um terreno que eu acredito assim, precisa haver um bom senso, porque eu não posso mandar no prefeito, né? E o prefeito não pode mandar na Câmara. São poderes harmoniosos, paralelos, mas o respeito tem que haver entre os poderes. É uma separação dos poderes, eles são independentes e harmônicos entre si, conforme está estabelecido na Constituição Federal e na lei orgânica do município. Porque, na verdade, Oscarino, o prefeito representa os que votaram nele. Claro, depois que é prefeito de todos, mas a Câmara ela está constituída dos 100% dos votos, né? Hoje nós temos 4 bancadas dentro da casa, como tu bem sabes. Vereador Edmundo, é importante frisar que o vereador, apesar da limitação de poder legislar, ele também legisla. Eu ainda ouvi o senhor acompanhando numa rádio lá do Jaceguá, Uruguai, o vereador Eduardo, mais conhecido lá dos amigos como o Bidu, e tratavam de anunciar à população que algumas alterações no Código de Obras e na Lei de Diretrizes Urbanas do município, a fim de beneficiar a população, a comunidade da sede do município, estaria já sendo encaminhado para trâmite na Câmara de Vereadores. Esse é um fato importante, né? Porque houve um reclame da população, o vereador encontrou mecanismo legal de produzir e o senhor certamente vai apoiar essa incursão em legislar, na alteração dessa legislação, dessa lei aí, do vereador Eduardo, né? Perfeito, Oscarino, perfeito. Com certeza, né? Tu sabes que a Ceguá vive um problema e muitas vezes chega a mim, mas aquele engenheiro que lá está tem má vontade, não quer fazer isso. Mas aquilo que nós falamos, o engenheiro vai se mover pela legislação que existe. A legislação em Aceguá, ela foi copiada, foi importada do município de Bagé, que é um município mãe, um município maior, um município que tem algumas características totalmente diferentes. Se não vejamos, Oscarino, que hoje em Aceguá, por exemplo, tu pode, para te fazer uma casa residencial, tu tem que ter um recuo de 4 metros. E para te fazer um local comercial, tu pode fazer na divisa. Quer dizer, veja que faz um comercial aqui, uma casa recua, outra faz nada. Quer dizer, fica um vai e vem, né? E a lei que está posta prevê isso aí. Então, isso nós estamos buscando. O vereador Bidu, que é um construtor civil também, né? Que constrói, se deu conta e deixa. Eu sei que o arquiteto que lá está, o Monteiro lá, na realidade ele tem vontade de fazer as coisas, mas a lei está lá dizendo que tu não pode fazer. Então, essa busca, né, aquela questão de casa de esquina também, deixar 2,5 metros, Carino, em terrenos de Aceguá, tu deixaria 4 metros de recuo, mais 2,5 de esquina, quer dizer, tu perde o terreno. Não pode fazer nada. Então, são coisas que estão postas e que a gente precisa mudar, Oscarino. E vai mudar com certeza, né, porque é importante, né, para que imagina que tu quer vender uma casa financiada em Aceguá. Começa para ti uma vias crucis impossível de tu vencer. É muito complicado. Por quê? Muito complicado, por quê? Porque na realidade as construções que lá estão não têm uma BITSE. Não estão regularizadas. Não estão regularizadas. E não é por má vontade da prefeitura, outras coisas. Tá? Talvez pudesse ter ação maior, mas porque a lei hoje ela está capenga e a gente vai buscar resolver essa questão, Oscarino. Que bom, Edmundo, mas falando a respeito ainda de legislar, eu sei que o senhor já está produzindo há alguns meses um levantamento para tentar dar uma nova característica na cidade de Aceguá. Aceguá, as ruas, com exceção de 5, todas elas são nomeadas por número. Rua 504, 513, 512, 520, que eu não sei o que. E o senhor hoje está tentando fazer com que essas ruas recebam o nome de pessoas
e vultos que foram importantes para Araçaguá. A intenção com isso não é só homenagear as pessoas, mas passar a fazer com que Araçaguá seja uma cidade com as suas ruas com uma devida denominação, é isso? Nós temos uma dificuldade em Araçaguá, Oscarino, se chega um caminhão freteiro lá para se encontrar. Onde é o comércio tal, a rua tal, nós temos essa dificuldade muito grande. Nós temos uma agência de correio que ainda não faz a entrega de correspondência, um pouco também porque nós não temos numeração, muitas vezes não temos a questão de nome de rua, número de casa, todas essas dificuldades. Com certeza, Oscarino, vai ser levado à consideração dos meus nobres pares esse trabalho que a gente está fazendo, e eu acho importante que se possa, né, dotar Araçaguá, né? Nós temos algumas ruas que já tem nome, nós temos ruas que não podemos esquecer, Oscarino, importantes momentos políticos que foram vividos por Araçaguá, nós temos ilustres personalidades que fizeram parte da vida de Araçaguá. A gente está buscando ser justo, mas com certeza ainda terá alguns passos nesta questão e a gente busca, né, poder dotar Araçaguá de ruas com nomes, número, para que o endereçamento postal também possa resgatar a dignidade de muitas pessoas que não têm número, não tem nada dentro daquela questão, né? Então, Oscarino, eu acho que com certeza vai ser, a gente vai propor isso e eu acho que é uma proposta interessante. Esta é a TV Liberdade Bagé apresentando uma edição especial do Jornal de Bagé. Vocês devem estar estranhando que até então não está na bancada aqui o meu companheiro de bancada, Josicar Saraiva. É que eu me antecipei, nós chegamos mais cedo, o vereador Edmundo tem que retornar ainda às suas atividades em Araçaguá e pedimos escusas ao meu companheiro Josicar Saraiva, né, que normalmente é o que traz o devido prestígio às entrevistas, porque não é à toa, são 50 anos de microfone em Bagé. É verdade. Pula essa parte, né, Josicar? Mas, vereador Edmundo, falamos sobre realizações do Executivo, ações do Poder Legislativo, sobre a atuação dos vereadores. O senhor sempre foi um defensor ferrenho das ações do Poder Legislativo. E é interessante isso quando o senhor mencionou que muitas pessoas dizem que, aliás, o senhor usou uma expressão e me permita, eu vou corrigi-lo. O senhor diz assim, é voz corrente, os vereadores não fazem nada. Eu acho que o senhor foi injusto. Nossa, chega pedrada. Foi injusto para com o senhor e com os próprios vereadores. Não é voz corrente. Tem muitas pessoas que dizem isso, mas eu conheço, assim como Bagé, eu conheço Araçaguá, muitos são os que são gratos aos vereadores pela atuação e pelo trabalho desenvolvido pelos vereadores, né? Sem querer corrigi-lo, mas fazendo esse registro, eu como cidadão e como eleitor. Não são poucos que são gratos e reconhecem a importância e o valor que tem o Poder Legislativo. Porque se não vejamos, nós temos o Poder Executivo e nós temos o Poder Legislativo. Será que a comunidade seria bem assistida pelo Executivo sem o Poder Legislativo? É uma indagação que eu faço para o senhor. Olha, eu acredito aquilo que eu te falei, que são poderes harmônicos, mas precisam dar juntos, mas cada um tem a sua função, a sua princípio ali que tem que fazer. Então eu acredito que a voz majoritária do povo ela está no Poder Legislativo. Como eu te falei, o prefeito ele é eleito por um grupo e os vereadores que compõem a Câmara são eleitos pela totalidade dos munícipes. Então isso é muito importante, né, Oscarino, para que haja um equilíbrio. Nem todas as leis que o prefeito manda para a Câmara são leis ruins, nem todas são boas. Então por isso é importante. Eu acredito que quanto mais cabeças tenham para se analisar algo que vai ter um impacto no povo, na população, precisa, né, haver essa busca, né, através do Poder Legislativo também.
Eu vou entrar numa área agora aqui, meu vereador, e o senhor vai ter que assumir esse posto. Afinal de contas, hoje, desde 1º de janeiro até 31 de dezembro, o senhor é o presidente do Poder Legislativo de Aceguá, o representante do Poder Legislativo. E uma das funções, né, legislativa da Câmara de Vereadores é de 4 em 4 anos fixar, e é lei, é norma constitucional, fixar o subsídio, ou seja, o salário, entre aspas, do prefeito, do vice-prefeito e dos vereadores para a próxima legislatura. Sempre que uma Câmara e um Poder Executivo se instala, ele já tem pela Câmara anterior, na legislatura anterior, fixado o quanto vai ser pago ao prefeito, ao vice-prefeito e aos secretários e também aos vereadores. E essa tarefa é do presidente da Câmara, que vai ter que passar pelo sufrágio dos votos dos senhores vereadores. E isso tem que ser feito com antecedência e, se não me falha a memória, é até o dia 30 desse mês. Como é que está essa questão, essa batata quente aí na mão do presidente? Olha, Oscarino, eu acredito assim, ó, que todo aquele que trabalha merece receber o seu salário, né? E nada mais justo também, porque votamos há pouco tempo atrás reajuste para o funcionário público, reposição salarial, desculpa, vamos corrigir a palavra, né, para os funcionários públicos. Da mesma maneira que cabe a nós, vereadores em fim de mandato, fixar, né, os subsídios para o próximo mandato, certo? E isto está sendo estudado, né? O que eu posso dizer para vocês, que a própria Lei 035, aprovada pelo Bolsonaro, diz exatamente, tira qualquer possibilidade de aumento para qualquer área. A Aceguá tem uma peculiaridade, a Aceguá não houve reajuste nos salários do vereador em 2017, se não me engano, 2018 foi apenas uma parcela, pequena, não total da inflação, 2019 não houve, 2020 não houve. Só nisso, Oscarino, os vereadores de Aceguá, e eu sou vereador desde o primeiro mandato, posso falar muito tranquilo, né? Só nisso os vereadores de Aceguá ficaram perdendo o seu poder aquisitivo em torno de 10%, certo? Tá? Mas a ideia dos vereadores, e a gente está passando por esta fase complicada, a ideia é exatamente que não haja aumento para o ano que vem, e os vereadores do ano que vem, né, que se tiver que tomar alguma medida, alguma atitude, o façam, né, com toda a liberdade. Eu acho que é a coisa mais justa, assim como o prefeito, o próximo prefeito, tome essa medida que achar mais justa. Muito bem, mas agora eu vou entrar numa outra área bem interessante que interessa bem de perto. Nós estamos vivendo o início de uma campanha política. Esse ano, as eleições municipais prevê votação para vereadores e prefeitos. A Aceguá instalou-se em janeiro de 2001 e, desde isso, apenas 2 partidos administraram Aceguá. 3 mandatos MDB e 2 mandatos, que está se culminando agora, PSDB. A pergunta que me cabe fazer: o senhor é um vereador de 5 mandatos, presidente da Câmara 2 vezes, secretário municipal. E aí eu sou forçado a perguntar, isso lhe dá a intenção, o direito, a vontade de ser candidato a prefeito de Aceguá? Bem, Oscarino, quando falastes que só MDB e só PSDB dirigiram Aceguá, transportando isso para o universo político de Aceguá, são os 2 maiores partidos em número de filiados, né? Representação na Câmara, né? E com certeza nós, eu sempre dizia que nós estamos vivendo uma fase diferente hoje em Aceguá. Talvez os próximos postulantes ao posto de prefeito são aqueles que nasceram, por exemplo,
começaram a se criar pós-emancipação. Talvez tirando algum outro candidato, mas o prefeito Júlio, que já era posto, um homem que já tinha dirigido, estado na Arco, estado no Sindicato Rural, estado na Doux, foi o secretário da comissão, quer dizer, o nome dele já estava posto. Dr. Geraldo, médico de atuação de muitos anos dentro da Colônia Nova, então são nomes que saltavam, né, aos olhos em qualquer pleito, certo? Estamos começando a vivenciar um pleito diferenciado, visto que o Dr. Júlio tem dito não concorrer, o Dr. Geraldo da mesma maneira tem dito de maneira pública não concorrer. Isso coloca, né, com certeza um horizonte diferente sobre o pleito de Aceguá. E dentro do meu MDB, né, com certeza, Oscarino, um vereador de 5 mandatos, fui secretário de Desenvolvimento Econômico, onde a gente pôde fazer um belo trabalho, né? E a gente também, na direção da Câmara, e eu sempre digo assim, tenho a alegria de ter, junto aos meus nobres pares, de gozar de respeito e de um carinho muito grande. Eles facilitam a minha ação como um legislador, dentro do grupo, né? Aquela pessoa que está ali para um magistrado, vamos dizer, dentro do grupo. Então eles têm me ajudado muito. E eu não poderia, Oscarino, com certeza, dizer ao MDB, né, que não estou preparado para ser um pré-candidato, né? Muito pelo contrário. Comuniquei ao meu partido já coisa de um ano atrás, né, que tinha a ideia de ser pré-candidato a prefeito municipal. Respeitando, dentro do meu partido tem outras candidaturas, pré-candidaturas, e a gente respeita e conversa muito bem sobre isso, né? E está o nome posto. A gente está hoje buscando fortalecimento dessas candidaturas, porque tu sabe que a Aceguá, um partido só precisa se fortalecer, e a gente está nessas conversações agora, né? E eu acredito assim, Oscarino, que é uma tarefa complicada, uma tarefa que exige muito, mas todo esse tempo, né, toda a conjuntura hoje, Oscarino, de ter portas abertas na questão estadual, na questão federal também. Tu sabes a minha atuação como diretor, presidente do Fórum Regional de Desenvolvimento, que abrange também os 7 municípios aqui da fronteira, onde são 21 vereadores que nós temos o prazer de dirigir, né, na busca de recursos para os municípios através do consórcio que é o CIDEJA. Isso nos dá, né, a coragem de colocar o nosso nome, né? E aí a avaliação com certeza é lá do povo, e a gente vai avançando, né, e esperamos que a nossa pré-candidatura possa passar a ser uma candidatura, mas isso o futuro a Deus pertence. Vi a bela mensagem que o senhor falou no início, e a gente tem colocado também nas mãos de Deus essa questão da candidatura. As portas quem abre é Ele, né? Não é a habilidade, a eloquência de todos os candidatos. Deus abre as portas e a gente tem que se colocar na mão dele, e é o que a gente tem feito, e com certeza também no plano humano, fazendo aquelas questões que precisam ser feitas. O senhor é um homem de fé. O senhor é um homem que tem professado a sua fé e acredita em Deus, e por isso mesmo o senhor coloca os seus propósitos sempre nos caminhos dele, né? Sim, Oscarino, eu sou membro da segunda Igreja Evangélica Irmãos Menonitas desde o ano de 91, né? A gente viu exatamente a necessidade de se colocar no caminho do Senhor, e com isso, Oscarino, sempre, né, todo dia a gente precisa viver aprendendo, Oscarino. Ninguém é bom o suficiente para sempre ser bom, e ninguém é ruim para sempre ser ruim. Eu acredito assim que Deus transforma, que Deus dá capacidade, embora a nossa carne todo dia está tentando fazer coisas que às vezes não vêm dele. Eu tenho passado nesses últimos tempos assim aquele detalhe assim: olha, eu coloquei nas mãos de Deus a minha candidatura, mas volta e meia o velho Edmundo vai lá e tenta pegar a rédea e fazer a vontade dele. Então a gente precisa também aprender a esperar, né? E com certeza fé
e tem muita gente aí orando pela gente, a gente fica muito feliz com isso, Oscarino. Muito bem, meu caro vereador Edmundo Pichler, que esteve hoje aqui nos estúdios da TV Liberdade Bagé, meu caro diretor Everson Feijó, e que bom, né? A gente abre também esse espaço, vereador Edmundo, para os nossos municípios vizinhos. Afinal de contas, a Ceguá é um filho de Bagé, e como tal, nós aqui da TV Liberdade estamos colocando sempre à disposição de todo e qualquer assunto que seja do interesse da comunidade de Aceguá. TV Liberdade, que leva nessa sessão extraordinária o Jornal de Bagé, sempre com um apoio imprescindível da Onix Produtora. Por falar em apoio, ainda ontem eu conversava com o vereador Graciano e ele estava dizendo que está se colocando, meu diretor, à disposição para logo que começar a abrir as quadras lá no centro esportivo dele, de vir ser um dos apoiadores e patrocinadores. Fico deverasmente feliz e agradecido, tenho certeza que assim será. Vereador Edmundo, para suas considerações finais, ou então alguma coisa que tenha ficado em aberto que o senhor gostaria de ter falado, o senhor tem ainda alguns minutos para concluir. Bem, eu queria primeiramente agradecer a TV Liberdade Bagé por abrir esse espaço. Realmente, se vocês pensarem que Bagé, a alcunha de Bagé, é rainha da fronteira, né? E a Ceguá, de uma maneira muito simpática, nós somos a princesa da fronteira, né? Então até nisso existe uma ligação. Bagé é a cidade de polo, tanto para Ceguá como para Ulha Negra, para Candiota. Bagé é a cidade de polo. Bagé é um pouco também do nosso município. Eu me considero também um pouco de Bagé. Aqui estive durante 11 anos, pude estudar aqui em Bagé, tenho parentes residindo aqui em Bagé. Então, assim, Bagé sempre está também nos nossos corações. A gente participa, inclusive, Oscarino, até da vida política, muitas vezes, dos dois municípios, porque existem interesses que são ligados, né? Então, também nisso existe uma ação política, muitas vezes, que abrange mais do que um município, tá? Então, ser grato por esse espaço aqui, dizer ao público aí de Aceguá que está nos assistindo, um abração, né? E com certeza, né, o Edmundo vai buscar cada dia mais, né, ser uma pessoa melhor, ser um bom administrador, se tiver a chance, né? E com certeza um vereador bastante esforçado. Não que consiga fazer tudo o que quero, mas eu me esforço bastante e graças a Deus a gente tem conseguido caminhar. Muito obrigado. Obrigado, meu caro vereador Edmundo Pichler, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Aceguá. Como sempre, meu diretor, muito obrigado pela permissão generosa do senhor. Obrigado, meu caro querido amigo Josicar Saraiva. Evidentemente que se ele estivesse aqui, vereador Edmundo, perguntas outras o senhor responderia, porque o homem realmente é profissional. Eu me tenho por um curioso. Encerro, como sempre, essa edição especial do Jornal de Bagé com a seguinte manifestação. Agradeço a Deus o pouco que tenho hoje para que possa merecer tudo aquilo que desejo para amanhã pela vontade do Senhor. Muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser, Ele vai querer. Um grande abraço.